É um prazer estar com vocês essa noite aqui, em mais um SMO Talks, com um convidado especial, Dr. Marcos Vinícius, já conhecido de todos, que vai nos falar sobre a anisometropia, o grande desafio da refração. O Marcos faz parte da diretoria atual da Sociedade Mineira de Oftalmologia, está na sociedade há muitos anos, sempre participando com o Molinari, no curso de Ciências Básicas. É uma pessoa extremamente competente, extremamente conhecido, que ensinou refração para muitos e que hoje a SMO tem o prazer de tê-los conosco aqui. Ele será o palestrante convidado dessa noite e teremos como debatedores a doutora Clarice Dairel e o doutor Luiz Carlos Molinari. Essa aula está sendo gravada, então, quem não tiver a oportunidade de ver hoje, pode depois, a sociedade disponibilizará essa aula, tá ok? A gente aproveita também para convidar todos para o simpósio de 10 anos da Sociedade Mineira de Oftalmologia, que acontecerá o ano que vem, dia 30 de maio, na Associação Médica de Minas Gerais. Esperamos todos vocês lá. Seja bem-vindo, Clarice Molinari. Marcos, a palavra, Molinari vai apresentar vocês primeiro, depois você está com a palavra. Boa noite, um grande abraço Obrigado, a todos. Murilo. Queria agradecer também ao Reinaldo, aí, através da Associação Médica, sempre nos apoiando. Isso que o Murilo falou, né? O audiovisual estará disponível mais tardar, segunda ou terça-feira, a gente envia nos grupos. E nós estamos muito felizes aqui de estarmos com o Marcos, né? E com a Clarice. O Marcos vai ser o palestrante principal da noite. Ele é preceptor da Santa Casa de BH e do Hospital Evangélico também aqui de BH, e é vice-presidente atual da SOBLEC de 2026 e 27, né? E a doutora Clarice, ela é coordenadora de ensino do Centro Oftalmológico de Minas Gerais e é membro do Conselho Consultivo da SBG, a Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então, nós vamos agora passar a palavra para o professor Marcos para nos brindar com um assunto que é extremamente espinhoso, muito importante, né? A gente vai tentar discutir, mas o Marcos, ele acaba que ele esgota o assunto, né? Mas a gente vai, vamos dizer, vamos aprender muito aqui com ele. E o chat estará aberto, né, para todo mundo que quiser participar, vai fazendo as perguntas, a gente vai conduzindo, tá bom? O Marcos, então, com a palavra, Marcos Vinícius de Souza. Obrigado, Molinari. Obrigado, Clarice, Murilo. Sempre um prazer estar aqui na SMO. Deixa eu disponibilizar a minha tela. Já está nítido aí, né, Molinari? Tá, Tá passando, né? tá Beleza. passando. Tudo bom. Então, queria agradecer ao convite. É um assunto difícil, né? Um assunto bem grande, mas é um assunto que eu gosto bastante. E que normalmente a gente tem no consultório, e muitas vezes a gente tem dificuldade de prescrever os óculos e tomar as decisões de prescrição. Então, o objetivo dessa aula é uma aula assim bem completa, porque fala um pouco de tudo, mas para a gente tentar entender e às vezes mudar um pouco esse paradigma da mesometropia e tentar entender se a gente realmente está fazendo as coisas da maneira correta, se a gente está avaliando isso aí com os nossos pacientes. Em especial para os residentes, né? Os residentes têm muita dúvida de anisometropia, mas é bastante interessante e importante. Então, vamos seguir. Então, deixa só eu tirar aqui para eu poder ler isso. Então, basicamente, todos nós sabemos que a anisometropia são poderes de refração substancialmente diferentes entre os dois olhos. Então, toda vez que um olho tem um grau diferente, uma dioptria diferente da outra, eu falo em anisometropia. Então, em geral, acima de uma dioptria, a gente já considera uma anisometropia. Porém, o que me importa não é a anisometropia em si, mas a significância para o paciente. Se aquilo vai ser algo incômodo ou se não vai ser incômodo.
A gente tem várias classificações, né? Eu posso ter um olho hemétrope, o outro míope, um olho hemétrope, o outro hipermetrópe, os dois míopes, os dois hipermetrópes, e eu posso ter, por exemplo, uma antimetria, ou seja, quando um olho é míope, o outro é hipermétrope ou hipermetrópe. Uma coisa que é muito importante que a gente esquece é que a anisometropia, ela pode também ser astigmática. Então, embora nós tenhamos diversos tratamentos para um ceratocone, cirúrgicos, lente de contato, às vezes o paciente quer óculos, ele não quer usar a lente, ou um paciente que já tem alguma alteração. E a gente precisa saber também como lidar com essa anisometropia astigmática. Se eventualmente minha internet falhar, Molinari, depois eu entro de novo, tá? Que eu acho que Tá está bom, querendo cair. eu te aviso. Então, a gente sabe que pela regra NAP, dependendo do tamanho do olho, eu vou ter uma mudança do tamanho da imagem na minha retina quando eu uso óculos. E essa regra, ela consegue calcular qual vai ser o tamanho da minha imagem dentro da retina. Então, o problema da anisometropia não é em si a diferença do grau, isso não é um problema em si. O problema são as coisas que vêm da anisometropia. Para isso, toda vez que eu pego um paciente com uma anisometropia que eu acho que vai ser importante, eu preciso definir. O problema é axial, é o tamanho do olho que é grande, maior num olho que o outro, ou o problema é que o paciente tem uma curvatura ou um índice, por exemplo, no cristalino, maior, se o problema dele é refracional. Então, por exemplo, eu posso ter olhos de tamanhos normais, mas o grau é diferente porque um olho tem ceratocone e o outro não. Ou eu posso ter graus diferentes porque um olho é maior do que o outro. Então, para a gente saber isso é muito fácil, né? Eu não preciso fazer uma biometria óptica, uma biometria ultrassônica. Eu avalio a ceratometria. Se as ceratometrias são semelhantes, provavelmente o problema é axial. Se as ceratometrias são diferentes, então, por exemplo, aqui, onde eu tenho um olho mais curvo e aqui um olho mais plano, porque operou, por exemplo, de LASIK, eu vou ter pacientes com graus diferentes com um problema refracional, ou um problema de curvatura. A gente vai ver por que que isso é importante e por que que isso vai ser definitivo para a minha decisão de prescrição. Por quê? Porque tudo isso tem a ver com a binocularidade. A gente se preocupa muito com a visão nítida de um olho, a visão nítida de outro olho, porém, a gente acaba o nosso exame assim, não é assim que a gente faz? Poucas vezes a gente abre os dois olhos e tenta entender se um olho vai competir com o outro, se eu vou ter briga entre os dois olhos. E essa é uma queixa muito frequente, de intolerância aos óculos. O paciente volta e, poxa, a sua visão está perfeita no olho, está perfeita no outro, doutor, mas eu não consigo me adaptar com esses óculos. Porque o problema está na binocularidade. Ela em si leva a problemas e a correção com os óculos também leva a problemas. Então, é importante a gente tentar entender isso para a gente orientar o paciente. Eu vou falar sobre adultos, tá? Adultos é mais difícil da gente tratar a anisometropia, mas só para a gente lembrar que quando eu tenho uma anisometropia em crianças que podem ter ambliopia, a anisometropia vai levar a uma supressão, uma baixa de visão e uma ambliopia. Então, quanto mais precoce, mais incisivo for o tratamento, mais estímulos, maior a consciência da família, melhor para a gente tratar essa anisometropia. E, em geral, em crianças, a gente prescreve o grau total. Por quê? Porque eu preciso da máxima visão, o máximo foco dentro do olho do paciente para ele desenvolver a região occipital visual. Então, na criança, não é o nosso tema agora, mas é importante a gente fazer uma lembrança. Então, o que que eu quero discutir nessa aula que eu acho que é importante, de forma básica, é como que eu pego um paciente, examinei um dos olhos, examinei o outro, ele tem uma boa visão, mas ele tem uma anisometropia. Ele tolera esse grau? Como é que eu avalio isso no consultório, qualitativamente?
Como é que eu defino se esse paciente vai ter uma dificuldade? É, e o importante não é só a anisometropia, mas três coisas que vêm com a anisometropia: a aniseikonia, ou aniseicônia, a anisoforia e a anisotonia ou anisoacomodação. Ou seja, a aniseicônia é a diferença de tamanho das imagens na retina. A anisoforia é o degrau prismático que eu tenho quando eu movimento o meu olho com os meus óculos. Então o paciente fala: olha, eu reto, eu não tenho nada. Mas quando eu movimento, nossa, eu não consigo usar esses óculos. A gente tem esses pacientes aí frequentemente. E uma outra coisa que a gente fala pouco é o que a gente chama de anisotonia. Se eu tenho uma anisometropia, eu posso ter uma diferença de acomodação de um olho para o outro. E se um olho acomoda diferente do outro, desrespeitando a lei de Ehring, eu terei um incômodo. O paciente fala: doutor, esse óculos está puxando, parece que um olho está brigando com o outro. E isso a gente consegue testar na prática, é isso que a gente vai conversar um pouco, tá? E em quem que eu devo prestar atenção nisso? Aquele paciente que tem uma anisometropia natural, ele tem uma diferença de grau entre os olhos. Aquele paciente que fez cirurgia e complicou. Aquele paciente que errou uma lio, o grau de uma cirurgia refrativa ficou diferente. Um paciente que implantou um anel e aí eu tenho uma diferença de visão, a visão melhorou, mas eu tenho uma diferença de dioptria. Os nossos pacientes de baixa visão. Frequentemente, o paciente de visão subnormal, de baixa visão, ele tem anisometropias importantes e eu preciso saber lidar com isso. Paciente que tem queixa inespecífica, mas ele fala: olha, eu tenho degrau na hora que eu ando, eu tenho percepção de que meu olho puxa, eu tenho uma dificuldade quando eu uso esses óculos, né? E todo paciente que tem má adaptação dos óculos, ou seja, cefaleia, tontura, astenopia, fotofobia, dificuldade de leitura, náusea com os óculos, diplopia, fadiga física, ele tem dificuldade de localização alterada, tudo isso são causas para a gente pensar se aquela anisometropia é a causa real desse paciente. Então, a gente sempre tem esses pacientes, né? Um olho é -2 e ele enxerga bem, o outro olho é +2. E aí? Eu posso prescrever? Eu não posso prescrever? Isso vai dar queixa ao paciente? Porque eu posso optar em reduzir um dos graus, prescrever plano nesse olho, por exemplo. Só que se eu prescrever plano, essa visão vai cair, talvez para 20/80, 20/100. Então, vale a pena piorar a visão de um olho para privilegiar a binocularidade, a briga entre os dois olhos? É isso que a gente vai discutir daqui a pouco. Eu posso ter isso também. Olha, o meu grau esférico ele é muito tolerável, mas um olho ele tem astigmatismo e o outro ele não tem. Será que isso vai dar uma dificuldade para o paciente? Eu tenho um paciente que é mais ou menos esse grau e ele fala: doutor, quando eu estou dirigindo, o meu carro vai indo para a direita, porque ele puxa, eu não percebo, a minha esposa fica lá brigando comigo, porque eu estou saindo da faixa, mas é porque a minha visão me leva para aquele lado porque eu tenho uma anisometropia que leva a uma aniseikonia astigmática, né? E às vezes eu tenho pacientes que têm isso aqui. Será que o paciente adapta? Será que esses eixos eles ajudam o paciente ou atrapalham? Como é que eu resolvo isso? Então, é bastante importante a gente pensar nisso para a gente tentar fazer aquele óculos que é o mais confortável para o paciente, ou que se o paciente volte, eu saiba lidar com essas alterações. Então, eu sempre comento com os residentes que na nossa decisão da prescrição, lá quando a gente vai fazer a receita, eu tenho que parar e pensar. Eu tenho uma anisometropia. Eu quero que o paciente tenha conforto com esses óculos, ou seja, ele se adapte bem aos óculos, ou seja, que ele tenha facilidade de uso, que ele não tenha tonteira, que ele não sinta a visão puxando, que ele não tenha cefaleia, que ele consiga caminhar com os óculos, que ele não tenha sensação de degrau, ou eu quero que ele tenha binocularidade, ou seja, que a visão dos dois olhos seja o mais nítida possível. Porque se ele tem binocularidade, ele ganha estereopsia para fazer uma direção, campo visual, velocidade de leitura, velocidade de resposta a um movimento de carro. Ele concentra melhor,
ele não perde o foco, ele percebe melhor volumes e sombras. Então, isso depende. Eu tenho pacientes que precisam dessa visão de estereopsia. Eu vou privilegiar, então, o ajuste do grau. Eu tenho pacientes que não dirigem, pacientes idosos, que não podem cair, não podem ter dificuldade. Talvez é melhor a gente reajustar a visão de um dos olhos para que ele tenha pelo menos o conforto visual. Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança. E para isso eu tenho que pesar se ele tem aniseicônia, se ele tem anisoforia ou se ele tem anisotonia. Esses três elementos eles vão pesar na minha balança. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses, né? Como é que isso aqui funciona. Existem vários aplicativos, exames, que a gente pode usar para definir isso, tá? Então, por exemplo, o Aniseicone Inspector ou o teste de Auer, eles são importantes para a gente definir como é que o paciente tem isso. Só que a gente não tem isso de rotina no consultório, e eu quero fazer uma coisa na prática, com aquilo que a gente realmente tem no consultório, para tentar entender a percepção do paciente, né? Isso é bastante importante. Então, a questão da binocularidade no exame refracional. O que que a gente faz? Eu também faço assim, mas que às vezes, naquele paciente que eu preciso tomar mais cuidado, eu preciso me aprofundar um pouco mais. Eu examino o olho direito, maravilha, visão perfeita, 20/20. Examino o olho esquerdo, visão perfeita, 20/20. E aí, o que que eu faço? Às vezes eu abro os dois olhos, pergunto se está bom, ou eu paro o meu exame e vou prescrever o olho direito e o olho esquerdo. Mas em nenhum momento a gente pergunta para o paciente se ele tolera aquela visão diferente, de graus diferentes entre um olho e o outro. Então, a questão da binocularidade é algo que a gente precisa sempre aprofundar, em especial nos pacientes que têm anisometropias alteradas, em especial do esférico, do cilindro e do eixo. O eixo também faz isso se modificar. Então, um paciente que é plano no olho e mais um no outro, é muito provável que ele se adapte bem a esses óculos. Um paciente que é -2 num olho e mais um no outro, provavelmente ele vai se adaptar, mas será que ele se adapta? Será que eu tenho que fazer algum ajuste? Eu preciso reduzir um dos graus? É melhor piorar a visão de um olho, mas melhorar a aniseikonia? São questões que a gente vai ter que pensar. E um paciente que é -2, -3 a 90 e mais um, -1,5 a 45. Ele tolera esses óculos? Será que eu consigo mensurar isso para tentar entender se a visão binocular, quando os dois olhos, a visão dos dois olhos se fundirem no meu cérebro, isso será tolerável para o paciente? Para isso, a gente tem duas maneiras de avaliar. Uma maneira teórica, que é muito importante, e uma maneira prática. A gente vai falar sobre as duas maneiras, tá? Então, essa regrinha é muito importante para a gente começar a fazer o nosso raciocínio. Peguei um paciente e eu tenho um limiar. Ele tem anisometropia? Tem. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é: o tamanho das imagens conseguem se fundir ou elas não conseguem se fundir? Então, aqui embaixo, essa letra é azul e essa letra é vermelha, elas se fundem. Esse galo do olho direito, ele é um galo grande, porque o paciente usa +3 nesse olho, e no olho esquerdo ele usa -1. Será que essas imagens se fundem? Será que elas ficam assim? Ou elas ficam com um degrau, uma percepção de sombra, uma percepção de diplopia? Então, é importante eu avaliar isso. Como é que a gente faz isso? Eu observo que, se a minha anisometropia é axial, ou seja, é o tamanho do olho que é diferente, para cada uma dioptria, eu tenho 1% de aniseicônia, ou aniseikonia. Não, o problema da minha anisometropia ela é refrativa, o problema está na córnea ou no cristalino. Então, para a gente considerar assim, o raciocínio melhor, vamos colocar 2. Então, eu tenho 2% de aniseicônia para cada dioptria, ou seja, a imagem cresce 1% a cada uma dioptria que eu coloco, se for axial. Como é que a gente sabe isso? Pela regra de Knapp. Não vou entrar nela, porque a gente não tem tanto tempo para isso. Então, eu calculo isso teoricamente. E aí eu vou entrar nesse quadrado verde, onde ele me fala como é que eu lido com isso. Ou seja,
Se a diferença percentual de um olho para o outro, tá? Ela for, aqui não é dioptria não, tá, pessoal? É percentual, tá? De 1 a 3% de anísia e cônia, eu estou no limiar tolerável. Teoricamente, claro que isso varia para cada paciente, o paciente tolera isso. De 3 a 5 dioptrias, ou seja, 3 a 5%, esse olho o paciente vai ter dificuldade de fundir. E aí ele começa a ter astenopia. Então, 3 a 5% é difícil. E se eu tiver uma diferença acima de 5%, o meu olho não funde, ele suprime um dos olhos. Ou seja, embora esse olho seja 20/20 e esse olho seja 20/20, o que vai acontecer é que ele binocularmente é como se um dos olhos não existisse para o cérebro. Aí ele fala, doutor, esse óculos não tá bom. Não, mas você é 20/20 de um olho, 20/20 do outro. Então eu preciso fazer esse cálculo, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos imaginar que eu tenho um paciente que ele tem -5 num olho e -2 no outro. Ele é 20/20, tá? Se ele não for 20/20, é melhor, porque um dos olhos ele vai ser, entre aspas, meio que suprimido pela baixa de visão. O problema é quando a minha visão é boa nos dois olhos. Será que ele tolera esse grau? Eu olho, olha, o problema dele é axial, a ceratometria é semelhante. Bom, então eu vou fazer o cálculo, né? A aniseikonia, ele tem uma anisometropia de 3 dioptrias, mais ou menos 1%, então a letra da imagem projetada na retina de um olho é de 3% maior do que do outro olho, né? O olho esquerdo é maior 3% do que a imagem do olho direito. É tolerável? Provavelmente sim. Pode ser que o paciente não tolere, mas eu posso apostar nesse óculos. E, eventualmente, se ele não se adaptar, a gente pode fazer um ajuste disso. Porém, o problema é que é um paciente com ceratocone. E em um olho ele tem um ceratocone de 5, o outro ele fez uma cirurgia de anel, ou ele operou a catarata de um olho e o outro olho ele não vai operar nesse momento. Só que ele ficou com -5 e -3. O problema aqui é de índice, o problema é refracional. Ele vai tolerar esses óculos? Vamos fazer a conta. A aniseikonia dele é 3 dioptrias de diferença, vezes 2% ou 1,5%. Eu vou ter ali em torno de 4, 5, 6% de diferença. Acima de 5%, o meu olho não funde. E se ele não funde, as imagens, provavelmente ele vai ter dificuldade. Então, o que que eu faço? Olha, a gente não vai dar muito certo, como eu apostaria no primeiro caso. Esse é um caso típico para lente de contato, não pelo ceratocone em si, mas ainda que fosse só a catarata, a lente de contato será melhor. Por quê? Porque a lei de Knapp diz que se a minha aniseikonia for axial intolerável, é melhor eu tentar óculos. Se a minha aniseikonia pela anisometropia for refrativa, é melhor tentar lente de contato. Embora na prática a gente tente lente de contato em todo mundo, é importante eu ter essa percepção. Então, esse é o cálculo teórico que a gente vai fazer. A gente tenta entender o que está acontecendo com o paciente e toma a decisão da prescrição. Lembrando que essa é uma decisão teórica, né? Então, como é que funciona lá no consultório? Eu avaliei se o meu exame é estático ou dinâmico, isso faz um pouco de diferença, a gente vai ver depois por quê. Mas eu jogo nessa teoria e vejo, olha, eu acho que é tolerável, vamos fazer. Eu acho que vai ser muito difícil, vamos ajustar. Então isso vai ser importante para a gente tentar entender. Eu jogo na teoria, avalio o percentual do tamanho da imagem e vejo se ela é clinicamente significativa, tá? Então como é que eu faço isso? Eu avalio a visão binocular e eu vejo, olha, um olho tem mais 4,75, visão de 20/20. O outro olho mais 0,25, visão de 20/20. O paciente vai tolerar esses óculos? O que que ele vai ver quando eu abrir os dois olhos? A letra E do olho direito, a letra mais 4,75 é uma lupa. Então a imagem da letra E fica grande. E a imagem do olho esquerdo é menor, porque o poder dele positivo é menor. Quando ele fundir, vai acontecer isso, ó. O cérebro funde
E aí o paciente fala, doutor, mas com os dois olhos não tá bom. É o cérebro falando para ele que ele tem dificuldade. Quanto maior a plasticidade do cérebro, mais o cérebro se adapta. Quanto pior a plasticidade, mais difícil ele vai se adaptar, né? Então o paciente fala, doutor, tá desse jeito, ó. Com um olho é bom, o outro olho é bom, mas o tamanho das imagens não conseguem ser fundidas no meu córtex occipital. Então o cérebro acaba falando, olha, realmente eu não consigo, ele suprime um dos olhos para que eu possa ver somente uma imagem. Ou seja, embora a minha visão seja perfeita nos dois olhos, binocularmente é como se eu fosse monocular. E eu não consigo perceber isso. O paciente, ele não consegue perceber. Por quê? Porque quando eu examino um olho, ele é bom. Quando eu examino o outro, ele é bom. Mas a gente testa binocularmente? Não. Então, isso é importante para a gente entender essas queixas inespecíficas que o meu paciente tem, né? Então, uma vez que eu tenho uma aniseikonia clinicamente significativa, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou mudar o grau de um dos olhos, ou seja, piorar a visão de um olho, para privilegiar o outro, mesmo que a visão não fique perfeita. É melhor uma visão menos perfeita do que uma visão suprimida, né? O astigmatismo, eu consigo equilibrar o equivalente esférico. Às vezes é melhor melhorar o equivalente esférico, mudando o grau e mantendo o equivalente esférico, do que eu ter uma dificuldade astigmática. Será que não é melhor eu fazer um óculos em monovisão? Ou seja, deixo um olho sem grau, que é míope, para melhorar para perto, e o outro olho eu deixo o grau total para longe. Eu posso fazer um ajuste técnico da lente da armação para garantir a melhor visão possível e a melhor binocularidade? A gente vai ver no final como é que eu faço isso, como é que eu oriento a ótica para fazer isso. E eu vou pesar conforto versus binocularidade. Às vezes eu preciso conversar com o paciente, olha, esses óculos vão ser difíceis, você não quer usar lente de contato, você não quer operar. Então nós vamos prescrever os óculos, porém ele vai ter essa dificuldade. Vamos resolver de uma vez ou você quer testar primeiro? É assim que a gente vai conversar com o paciente e geralmente o paciente entende bem. O que não pode é faz esses óculos, vai embora. O paciente vai voltar reclamando que os óculos não ficaram bons, tá? Então, eu tenho um paciente, teoricamente eu estou na dúvida se ele vai se adaptar ou não. Como é que eu mensuro isso no consultório, lá no Greens, no meu consultório, tá? Sem usar nenhum artefato comprado, com o que a gente tem geralmente no próprio consultório, nas tabelas de Snellen que a gente projeta, né? Existem 4 maneiras de fazer a comparação de um olho e do outro binocularmente. Usando o prisma de Risley, os prismas fixos que eu tenho no refrator de Greens, as minhas lentes verde e vermelha que eu tenho no refrator de Greens, ou usando os filtros polaroides que eu tenho no refrator de Greens. Então é legal a gente aprender a usar esses artifícios do refrator, porque o próprio paciente ele fica impressionado. Ele fala, olha, mas ninguém nunca mediu a minha visão, agora eu entendi por que um olho está diferente do outro, porque agora eu consigo comparar, tá? Então como é que a gente faz isso, né? O prisma de Risley é aquele prisma que tem ali junto do cilindro cruzado, e o que eu faço? Eu coloco o prisma de modo a separar a visão dos dois olhos. Então, quando eu abro os dois olhos, o paciente está vendo isso aqui, ó. Doutor, letra E, consigo ler 20/20. Mas não tá bom. Tem uma sombra ao redor da letra. À noite, isso me incomoda demais. Eu ocluo um dos olhos, ele fala que tá bom. Eu ocluo do outro, fala que tá bom. Eu comparo os olhos ocluindo, ele fala que tá bom. Porém, eu consigo fazer com que o paciente veja os dois olhos juntos, não juntos, mas separados. Como? Põe um prisma, 3 dioptrias de base nasal, 3 dioptrias de base temporal, e aquela letra E que está fundida, eu separo. E aí eu pergunto para o paciente, olha, as letras S, elas estão parecidas? Elas têm o tamanho igual? Menos do que 3% de diferença, o paciente tem dificuldade de perceber isso. Mais de 3% ele consegue falar. Doutor, a letra E do olho esquerdo está menor do que a do meu olho direito.
e aí ele consegue definir isso de uma maneira simples, tá? E aí o que que eu faço? Eu ajusto o grau e ele fala, olha, agora ela ficou mais borrada, mas agora os tamanhos estão iguais. E aí eu posso talvez prescrever aquilo. Dependo de um paciente que saiba informar, claro, né? Eu também tenho um prisma que separa a visão de cada olho, fixo lá no meu refrator de Grins, né? Eu tenho aqui 6 dioptrias prismáticas de base up, base superior, e aqui 10 dioptrias prismáticas de base interna, tá? E aí o que que eu faço? Eu coloco isso, as imagens vão separar, uma vai subir e a outra vai fazer esse movimento, vai para fora. E ao fazer isso, de base interna, né? Então a base é interna, a imagem desvia para o ápice que está externo. E aí o paciente fala: olha, agora eu estou vendo duas letras S, as letras S são semelhantes, portanto eu vou conseguir fundir, ou as letras são separadas. Um exame rápido, simples, mas que me ajuda a definir isso de uma maneira bastante prática. A outra maneira é que no refrator de Grins, um dos olhos ele tem uma lente verde, green lens, GL, e no outro olho eu tenho uma lente vermelha, red lens, RL, tá? Então aqui nessa roldana eu tenho essas lentes vermelhas e verdes. É o teste que a gente faz, por exemplo, para as 4 luzes de Wolf. Então, todo mundo, nem todo mundo, né, mas alguns projetores, em especial os projetores de tela, os projetores e os Snellens de tela, elas têm essa imagem. Para que serve essa imagem? São um lado vermelho e um lado verde. Então, eles têm o mesmo tamanho. E é muito fácil o paciente perceber. Ou seja, com o olho direito ele vê o lado de baixo e com o lado verde ele vê o lado da direita. E eu pergunto para ele, olha, na horizontal e na vertical, essas duas letras Cs, elas estão parecidas, do mesmo tamanho, olhando lá no pontinho branco? Doutor, elas estão iguais. O paciente vai se adaptar com aquele grau. Doutor, a vertical está muito maior que a horizontal, que a vermelha, a verde está muito maior na vertical do que a vermelha. Ele não vai conseguir fundir porque eu tenho mais de 3%, tá? Então, mais de 5% nesse caso suprime do jeito que está ali. Então, é uma maneira bem rápida e fácil de tentar entender se aquele paciente vai se adaptar com aquele grau que eu estou decidindo para escrever. E a outra maneira, tem pessoas que têm, né, um projetor ou uma tela com lentes polarizadas, e aí eu ponho a letrinha P ali no Grins, e aí eu consigo comparar, ó, esse é o olho direito, esse é o olho esquerdo embaixo, e aqui é a visão binocular. E eu vejo, ó, a letra K de cima está igual à letra K de baixo, maravilha, o paciente vai se adaptar. Ou não, está muito maior, não vai se adaptar. Legal? E como é que eu sei que um olho estará suprimido com a visão binocular? As 4 luzes de Wolf. Eu ponho o verde e vermelho, um de lado, um de outro, e ele vai me falar: olha, se por causa da aniseikonia, do tamanho da imagem na retina, o meu cérebro vai suprimir, o lado verde, por exemplo, o lado esquerdo, ele será suprimido. O paciente vai falar: olha, eu vejo muito bem as 3 bolinhas verdes. Eu não vejo a bolinha vermelha, porque o meu olho direito foi suprimido, porque um olho é plano, o outro é mais 6. Não dá para prescrever esse grau para o paciente. Tem uma maneira simples, rápida, né? Nem todo mundo tem os últimos testes, mas é uma maneira, ou seja, se eu tenho supressão ou se eu tenho perda da estereopsia, eu vou observar isso também, tá? Então, isso a gente faz para quando eu tenho uma anisometropia esférica, no meu grau esférico. Mas e se eu tenho uma anisometropia astigmática? Será que ela é tolerável? Eu faço da mesma maneira. Projeto a imagem e observo se o tamanho das imagens está nítido ou não, não é? Então imagina que eu tenho um paciente com ceratocone, consegui chegar numa boa visão de óculos, 20/30, 20/25, mas um olho é plano -3/90 e o outro é plano -1/180. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Como os meus eixos são opostos, eu vou ter uma briga de eixos, né? Então, o -3/90, quando ele fizer esses óculos, o que vai acontecer? A minha imagem, ela vai se esticar a 90 graus, ela vai ficar comprida, ela vai ficar magrinha. E o -1/180, quando eu colocar estes óculos,
a minha imagem ela vai ficar como se fosse gordinha. E aí, quando o meu cérebro fundir essas duas imagens, ela vai ficar com dificuldade. Você fala, nossa, doutor, mas eu não me adapto. -3,90 com -1 a 180. Como que eu resolvo isso? Ah, não vai usar óculos, doutor, mas eu não posso usar lente agora, que eu estou com intolerância, eu não posso fazer a cirurgia. Como é que eu resolvo isso, né? Então, a gente vai ter que equilibrar os dois graus, mantendo o equivalente esférico, ou seja, usando a regra do conoide. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar um dos olhos, o olho que for mais agradável para fazer essa mudança. Nem sempre eu consigo fazer, tá? Então, a minha sugestão é que a gente pegue esse olho de -3 a 90. Ou seja, o que que eu vou fazer? Como eu tenho eixos opostos, eu vou tirar a força desse eixo para que isso aqui fique mais equilibrado. Então vamos imaginar que, por exemplo, em vez de -3 a 90, eu queira passar -1 a 90. Eu não posso simplesmente reduzir de -3 para -1 a 90, porque a minha qualidade visual vai piorar muito. Aí também não justifica porque eu perco binocularidade. Porém, se eu mantiver a regra do conoide ou equivalente esférico, eu consigo melhorar essa adaptação, mantendo a melhor visão possível para esse paciente. Então, por exemplo, em vez de -3 a 90, eu quero prescrever eu quero prescrever -1 a 90, tirar a força desse eixo. Então, em vez de 3, eu quero prescrever -2. Então, o que que eu faço? Desculpa, em vez de -3, eu quero prescrever -1. Ou seja, eu quero diminuir duas dioptrias. Como que eu mantenho o equivalente esférico, que é de -1,5? Eu pego aquilo que eu diminuí, então eu decidi diminuir 2 para ficar -1, pego metade do que eu reduzi e jogo essa metade no meu esférico. Portanto, se eu quero passar de 3 para 1, eu diminuí 2. Metade de 2 menos 1, eu jogo no meu esférico. Ou seja, eu mantive o equivalente esférico de -1,5, portanto, eu não piorei demais a visão desse paciente e mantive o equilíbrio entre os dois olhos, tirando a força desse eixo vertical, desse eixo a 90. Então, aquela imagem das duas letras E juntas, como é que ela fica quando eu faço essa transformação? Ela fica assim, ó. Ela ainda mantém a aniseconia, mas se eu meço isso lá no meu consultório, o paciente fala, doutor, agora ficou mais agradável. Assim, parece que tem uma sombra borrando a imagem. Os dois olhos juntos com essa nova lente é mais confortável. E aí eu mensuro isso da maneira que eu quero. Então é legal, porque aí eu vejo que o paciente está reclamando, o paciente vê que eu estou percebendo isso, e é muito mais fácil para a gente lidar com aqueles pacientes que têm graus difíceis, que são difíceis de se adaptar. Então aqui a gente falou de aniseicônia, ou diferença do tamanho da imagem na retina, dificultando então a fusão entre as duas imagens. Porém, a anisometropia, ela traz mais coisas do que a aniseikonia. É outra coisa que eu também tenho que mensurar. É a anisoforia, a diferença prismática dos olhos. É muito comum a gente ter esse paciente, né? E se esse paciente decide fazer um multifocal, é mais difícil ainda. Então, imagina, a gente sempre tem esses pacientes, ele fala, doutor, eu fiz os meus óculos. Quando eu estou olhando no meio, assistindo televisão, é muito tranquilo. Mas quando eu vou andar olhando para os lados, eu sinto a visão igual a um, um balanço. Cada hora ele fica de um jeito. Quando eu estou vendo de longe, assistindo a aula, minha visão é ótima. Esse óculos ficou perfeito, mesmo com essa niseicônia. Porém, quando eu olho para baixo para anotar no caderno, eu não consigo. Eu não consigo descer a escada com esse óculos monofocal. Por quê? Porque se um olho é positivo +2 e o outro é -3, eu tenho prismas. Prismas de bases unidas, prismas de bases de ápices unidos, lente positiva e negativa. O centro óptico da lente, ela é perfeita, eu não tenho desvio prismático. Porém, quando o paciente vai ler ou quando o paciente vai descer uma escada com esses novos óculos, o que vai acontecer é que ele tem um efeito prismático. E esse efeito prismático acima do tolerável
a gente chama de anisoforia, tá? Então, nesse olho que ele olhou para baixo, a base ficou superior, a imagem desce em direção ao ápice. Nesse olho que ele olhou para baixo, a imagem sobe em direção ao ápice. Então ele fala, eu vou descer degrau, um olho sobe, outro desce. A escada sobe e desce de um olho para o outro. Eu não tolero esse grau, né? E isso é fácil da gente entender quando a gente aplica a regra de Prentice. Ou seja, num dos olhos eu tenho um desvio prismático de base superior de 1,6 dioptrias prismáticas. No outro olho eu tenho um desvio prismático de 2,4 dioptrias prismáticas se eu decentro 8 milímetros, tá? 0,8 centímetros. Então eu tenho um defeito, um estrabismo causado por esse grau, um defeito do prisma de 4 dioptrias. O paciente não consegue tolerar isso, porque 4 dioptrias na vertical é praticamente impossível dele compensar. Então eu preciso ajudar esse paciente, né? Como é que a gente faz isso? De várias maneiras. Existe um prisma que chama prisma slab off, que eu coloco na lente, ou seja, se o problema é prisma, eu ponho um prismazinho na lente negativa com a base oposta ao que ele tem. E aí eu diminuo esse degrau. Porém, o prisma slab off ele é muito incômodo, ele é feio, ele é grosso. Então, os pacientes, hoje, né, que a estética é muito importante, a gente não usa mais o prisma slab off. Então, a primeira maneira é descentrar um pouco o centro óptico. Eu peço para o óptico fazer o centro óptico um pouquinho mais descentrado para baixo, porque quando ele for olhar para baixo, o efeito prismático ele fica muito pequeno e o paciente tolera melhor. Faço uma armação menorzinha e ele tolera um pouco mais. A melhor opção para quando o paciente tem esse defeito é fazer dois óculos separados, com os centros ópticos deslocados. Então fica mais fácil para o paciente poder fazer as suas atividades. E a maneira mais simples e que dá um resultado muito bom é fazer lentes de contato, porque aí com a lente, como ela acompanha a córnea, eu não tenho o efeito prismático que as lentes dos óculos me causam. Então, a aniseicônia, ou aniseiconia e a anisoforia são duas coisas importantes da anisometropia. Então, sempre teste, né? Eu gosto muito, quando eu era R1, quando a Clarice era R1, a gente fazia os nossos exames em armação de prova, né? A gente não podia fazer no Greens no R1. Então, a gente aprendeu muito a fazer isso na armação de prova e a gente anda com o paciente. Olha, me dá o braço, vamos subir degrau, vamos ver se com esse padrão é confortável. Não, doutor, estou conseguindo subir bem. Doutor, é impossível. Olha, eu olho para baixo, não tem como ficar bom. Aí a gente testa na prática para o paciente, ao invés de mandar ele para uma ótica. Ele vai fazer, ele volta reclamando. Eu meço no lensômetro, o grau tá correto, mais 2 menos 3. É só tolerância, tenta acostumar com óculos. Ele nunca vai conseguir acostumar com um desvio prismático de 4 dioptrias na vertical. Então, realmente é bastante difícil. O terceiro ponto que a gente tem que avaliar, ou seja, isso tudo é lá na consulta, a gente está examinando o paciente e já está pensando nisso, é se ele tem anisotonia ou anisoacomodação. Por quê? Porque às vezes a acomodação da minha prescrição ela vai ser diferente. E a gente lembra que pela lei de Ehring, a acomodação ela precisa ser igual. Então, toda vez que eu tomar a decisão de prescrição, eu tenho que pensar: um olho vai acomodar da mesma maneira que o outro? Ou não, eles vão acomodar de formas diferentes? Porque isso vai ser relevante para o paciente voltar com queixa de que a visão está puxando, um olho parece que está brigando com o outro, em especial no final do dia. O paciente trabalhou o dia inteiro, no final do dia ele está com astenopia e eu não consigo definir o que é a causa disso, tá? Então, eu peguei 4 exemplos, a gente já está finalizando, mas só para a gente tentar entender rapidamente como é que isso aqui funciona, tá? Então, paciente de 15 anos com queixa, com uma tolerância acomodativa de 3 dioptrias. A refração estática é mais 3 e mais 1. Bom, ela tolera esse grau, talvez a gente poderia falar, olha, não vou prescrever nada. Ela tolera 3, ela tolera 1. Porém, ela tem queixa. A queixa dela pode ser da anisoacomodação. Ou seja, um olho ela tem que acomodar 3, o outro ela tem que acomodar 1. Então, ela vai ter dificuldade para isso. Então, eu devo prescrever, mas equilibrando a acomodação. Se eu prescrever mais 2 nesse olho e plano nesse olho,
A acomodação, que tinha 2 graus de diferença, agora ela começa a acomodar 1 grau de maneira igual entre os 2 olhos. Perfeito. Esse óculos fica confortável e ela fica bem tolerável. No caso 2, 10 anos reclamando de queixa de astenopia, tolera 3 graus e meio, um olho é 6 e o outro é 3. O que muitas vezes a gente prescreve? Olha, o grau de 6 eu preciso prescrever, vou prescrever 4,5, por exemplo. Ah, o olho esquerdo ela tem 3 graus, ela tolera, não preciso prescrever. Não, eu preciso respeitar a lei de Ehring. Então eu prescrevo 4,5, no outro olho eu prescrevo quanto? Mais 1,5, porque agora ela vai estar acomodando 1,5 dioptria nos 2 olhos. Equilibrei. É igual um paciente que está usando salto alto num pé e sapatilha no outro. Ele não consegue, eu preciso equilibrar, senão ele vai ter dor no joelho. É a mesma coisa. Se eu não equilibrar o esforço acomodativo, ele vai ter astenopia. Caso 3, paciente de 20 anos reclamando de visão. Um olho é 4, o outro é 0,25. Vou ter que pesar tudo. Anisecônia, problemas de prisma. Mas ele tolera 2,5. Então, uma opção aqui é eu prescrever 3 no olho direito e prescrever uma opção que muita gente poderia fazer. Prescreve mais 3 num olho e no outro olho não precisa, porque ele é 0,25. Não, eu preciso prescrever. Então, uma opção, por exemplo, é eu prescrevo 3 no olho, ele vai acomodar 1 dioptria. Ele precisa acomodar também 1 dioptria no outro olho, senão ele descompensa. E aí eu posso prescrever, às vezes, um grau até negativo, mesmo que isso seja contra-intuitivo, tá? E o paciente vai tolerar. E às vezes eu tenho isso, né? Imagina, um paciente com ceratocone, tem 20 anos, eu faço uma refração sem cicloplegia, e eu acho esse grau, mais 2, menos 3 a 180 e menos 1, menos 4 a 45. Eu preciso mensurar isso para ver se ele vai tolerar esse grau. O teste do balanço acomodativo ele é importante para a gente ajustar os pontos focais, os pontos de acomodação, caso o paciente, por exemplo, ele vá fazer aquela prescrição. Bom, no fundo, o que eu gosto muito é desse slide, tá? A gente tem que pensar nisso tudo, mas esse slide é um resumo muito legal para a gente levar para o consultório, tá? Peguei um paciente, como é que eu resolvo a aniseikonia dele na prática, tentando não perder a binocularidade? A gente vai fazer ajustes clássicos, ou seja, reduzindo o grau de um olho, ajustando isso. Mas se eu quero visão com binocularidade, eu posso fazer ajustes na lente para reduzir isso. Então vamos imaginar, por exemplo, que um olho ele tem uma lente positiva e o outro ele tem uma lente negativa. Então o que eu tenho que fazer? A positiva me dá uma imagem grande. Eu preciso reduzir essa imagem para ela ficar parecida com a do olho esquerdo. Então como é que eu reduzo a imagem da lente mais positiva? Por exemplo, eu posso reduzir a espessura. Então, nesse olho que ele é mais 2, por exemplo, eu peço para fazer uma lente de alto índice no olho direito positivo. E no olho esquerdo, eu peço para fazer uma lente que não é de alto índice, para a espessura ficar mais grossa. Se eu diminuir a espessura de um olho e aumentar do outro, a aniseikonia reduz. A diferença entre os graus reduz. Eu posso, por exemplo, pedir para o óptico calcular a curva frontal, CF é a curva frontal, e aumentar ou diminuir essa curva frontal para tentar melhorar a aniseikonia. E eu posso pedir lá na ótica para eles fazerem o bisel da lente um pouquinho mais para frente e a outra um pouquinho mais atrás. Se eu ajustar a distância ao vértice, eu também melhoro a aniseikonia. Então eu faço uma orientação para lá para a ótica, às vezes eu tenho que ligar para a ótica para explicar, para a gente tentar melhorar o conforto desse paciente que vai ter que usar os óculos, que não vai para cirurgia, que não vai para lente de contato. Claro que isso é um pouco empírico. Se a gente quiser fazer isso certinho, existe um site que é o Aniseiconic Lens Calculator, onde eu coloco esse grau, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um olho mais 1 e o outro mais 4,5, se eu mexer nas curvas frontais, na distância ao vértice, no índice, eu consigo ajustar uma aniseicônia que era de 6,3, passar ela para 1,7,
e o paciente ficar bem mais tolerável com esse grau. Então, para finalizar, as 5 mensagens para a gente levar, não para casa, mas para levar para o consultório é: aplique a teoria, veja se é axial ou de índice, veja o percentual de aniseikonia, avalie se ele vai desencadear uma anisoforia, uma anisocomodação, e se eventualmente essa aniseikonia vai dar alterações de supressão. Simule na prática. Então, nem sempre a gente faz isso, porque a gente não tem tempo no consultório, né? Realmente as consultas são muito. A gente tem que ser muito ágil. Mas se o paciente voltou reclamando de um óculos de anisometropia que você prescreveu, com alguma daquelas queixas que a gente falou, faça aqueles testes lá no refrator de Grins. Coloque uma armação de prova e veja se aquele grau é mais confortável do que o outro naqueles ajustes que a gente vai fazer, não é? Discuta com o ótico aquelas opções de tratamento para melhorar a adaptação do paciente. Ou seja, eu posso reduzir o grau de um dos olhos, eu posso pedir para ele fazer lentes iseicônicas. São lentes que têm um tratamento da superfície, da curvatura, para melhorar a adaptação do tamanho da imagem. Eu posso mexer na distância vértice, eu posso mudar a curva frontal, eu posso mudar a espessura da lente, eu posso decidir, ao invés de privilegiar a binocularidade, fazer uma báscula nos óculos, e aí um olho fica para longe, o outro fica para perto, funciona muito bem, e fazer um ajuste de equivalente esférico se o meu astigmatismo ou os meus eixos eles forem intoleráveis para o paciente. Então, faça isso, esses ajustes, e discuta com o óptico. Para mim, o mais importante dos 5 é oriente o paciente. O paciente precisa entender que nem sempre os óculos vão dar uma boa visão. Ou eu privilegio a binocularidade, a esteropsia, ou eu privilegio o conforto do uso daqueles óculos. E o paciente, sabendo disso, ele pode até tentar fazer uma adaptação, mas ele volta feliz: doutor, aquilo que o senhor me falou que poderia acontecer, aconteceu. E o senhor tinha razão. Vamos reajustar esse grau, eu estou na garantia. Vamos ver o que a gente consegue mudar para me dar mais qualidade. E é claro que se o paciente ele é apto, né, um paciente jovem, um paciente disponível, um paciente animado, a gente vai usar as alternativas que a gente tem para os óculos. Lente de contato é uma excelente opção para aniseicônia, para anisometropia. Se o paciente tem ceratocone, vale muito a pena fazer o implante de um anel intraestromal, porque eu ajusto o grau e melhoro, reduzindo então a asfericidade central da córnea e eventualmente fazendo uma cirurgia refrativa para melhorar esse padrão, seja corneano ou cristaliniano. Então eu posso fazer um LASIK, posso fazer uma cirurgia de catarata e isso vai dar uma qualidade de visão do paciente se ele tem uma anisometropia natural. Então apliquem essas 5 mensagens, porque isso vai ser legal, importante para a gente fazer todo esse raciocínio quando o paciente precisar ou quando ele voltar para o consultório tendo essas queixas. Então, passei um pouquinho do horário, né, Molinari? Mas é um assunto grande, eu queria trazer bastante coisas. Eu Não agradeço passou, bastante não, a de forma atenção. alguma. Extremamente Obrigado. útil. Nós temos uma pergunta aqui, né, Clarice? A colega Nayara, ela quero já aproveitar, né? Paciente que opera catarata traumática em um olho, 45 anos de idade, como prescrever a adição? Contraindica multifocal? Deu para Excelente, pegar? Nayara. Ok. Então, por exemplo, não só traumática, né? Mas às vezes a gente tem, por exemplo, uma catarata subcapsular posterior num paciente jovem. Então, por exemplo, o paciente tem 40 anos, um olho dele é plano, o outro olho ele teve uma catarata, operou, ficou plano também. Só que num olho a minha adição, teoricamente, é em torno de mais um. No outro olho, a minha adição, em geral, é em torno de mais três. Isso vai dar uma anisometropia quando o paciente olhar para baixo. Então, essas diferenças de adição, elas vão ser relevantes, sim. Se o paciente ele tem acomodação, ou seja, um paciente jovem, o que é legal fazer? Muitas vezes ele não precisa desses óculos porque ele já acomoda. Então você pode até prescrever o grau monofocal num olho e às vezes ele nem precisa do multifocal no outro olho. Aí você orienta o paciente.
Se ele sentir que para perto falta alguma coisa, a gente testa isso na armação de prova, a gente prescreve multifocal num olho e no outro a própria acomodação vai dar conta desse equilíbrio. O problema é quando eu tenho um paciente que já é presbita e as adições para ele são diferentes. Então, muitas vezes, o que eu faço? Eu coloco aquela adição separada, mais um e mais três, numa armação de prova, peço para ele ler ou uso o Titmus teste. Se ele fala que ele não tem dificuldade de estereopsia, pode prescrever mais um e mais três. Se ele fala que a estereopsia está ruim, eu preciso igualar esses graus, porque senão ele vai ter uma anisometropia para perto. Aí o que eu gosto de fazer? Prescrever o menor grau possível, tipo mais um no olho e mais um no outro, ou mais um e meio no máximo, não ir para o máximo. Mas a gente nunca vai ter essa resposta. Então é legal, testa na visão de perto, não no refrator de Grins, porque o paciente está olhando reto, mas na armação de prova, porque aí ele abaixa a cabeça e você vê se ele está tendo dificuldade dessa maneira. Acho que é a maneira mais simples da gente resolver esse problema. Ótima pergunta. Eu queria emendar só com uma que é uma dúvida até pessoal. É, a armação de prova que você tem falado sempre aqui hoje, você pode indicar a armação de prova no dia a dia? Lógico que é aquilo que você parece que comentou, eles comentam que é muito caro, né? Uma pessoa ter uma armação de prova para uso diário e ir trocando ou fazendo um treinamento. Isso é viável e é comum, Marcos? É uma dúvida, eu não tenho experiência nenhuma, nunca fiz isso. Tá, tá sem, você tá sem microfone. Perdão, Molinari. Aí, Eu acho que é beleza. muito difícil o paciente comprar uma armação de prova e ter Sim, as lentes e ele mesmo vai ajustando. Eu acho que isso é uma função do oftalmologista. Eu tenho que pegar um período que eu estou tranquilo, final do dia, peço para o paciente ir, põe a armação e eu vou testar. Olha, a minha sugestão é que nesse olho para perto eu faça uma adição de mais um, no outro mais três. Vamos ver se isso dá uma aniseikonia para perto. Você consegue ler o J1? Perfeito, não sinto nada. Não está estranho, parece que tem uma sombra. E mais um com mais dois. Olha, funcionou melhor, agora eu não sinto nada. Você está vendo nítido? E se eu deixo sem essa lente? Agora piorou. E aí, uma vez que ele define isso, e às vezes demora um pouco até ele escolher aquela lente que ele quer, eu faço essa transferência, por exemplo, para a minha prescrição. Pode ser no multifocal, claro, existe um defeito prismático que eu posso ter, ou às vezes eu sugiro ele fazer dois óculos separados. Olha, vão ter os óculos de longe, e no dia que você tiver que mexer no celular à noite, trabalhar mais tempo, ler um livro, você tem um óculos com essa adição ajustada, muito confortável. Geralmente é um óculos simples, não fica caro, e o resultado é bem interessante. Então, sim, eu acho que a gente às vezes tem que sentar com o paciente, refração é muito subjetivo, né? Então eu tenho que às vezes sentar com ele assim, deixa eu entender. Senta no meu computador. Esse é o grau que estava nos seus óculos. Doutor, tá ruim. E se eu ajusto para esse? Nossa, agora eu não sinto nada. Agora a minha posição ergonômica melhorou muito. Então, assim, essa subjetividade da refração, sim. ela é muito delicada. E se o paciente realmente precisa, às vezes eu tenho que me aprofundar um pouco mais para tentar responder aquelas dúvidas que o paciente tem. Marquinhos, primeiro agradecer pela aula, sensacional. A gente está no grupo dos residentes aqui, lá do Centro Oftalmológico, então a gente tem que assistir essa aula mais umas 2 vezes para entender Ou tudo e pegar mais. todas as dicas, porque é É uma muita matéria coisa, né? muito, não, é muito complexo, embora seja o nosso dia a dia, é o que a gente faz todo dia e toda hora, independente da especialidade de cada um aqui, né? E que é o nosso paciente vai procura de verdade. Eu sinto falta, assim, da armação de prova e da caixa de prova no dia a dia, porque o Greens é muito mais simples, mas até eu que mexo com pacientes com baixa visão, né, com campo tubular e tudo, às vezes até para você aproximar a cadeira do paciente próximo da tabela de Snellen e você fazer aquela refração mais perto, porque ele pode não enxergar a 20 pés, mas ele enxerga com uma distância menor. Então, essa era a nossa vantagem lá na época da residência, né? Embora você tenha entregado minha idade aí. É, e aí, aqui no grupo, eles estão me perguntando aqui, agradeceram a aula,
E o paciente, que a maioria dos exemplos que você deu, os pacientes eram 20/20, ambos os olhos. E se ele tiver, né, 20/20 de um lado, 20/50 do outro? A gente sacrifica um pouco mais o olho com a visão pior? Outra coisa que eu vou já te perguntar de uma vez, que aí você pode responder tudo. Muitas vezes, não com a forma, obviamente, que você faz, uma maneira um pouco mais prática e não tão científica. Então, eu coloco lá o paciente com uma cônia grande, eu faço a refração de um lado, faço a refração do outro, abro os dois olhos e vem com a queixa. E aí eu vou diminuindo o grau do olho maior até o paciente chegar na conclusão ali, não, olha, assim eu estou satisfeita. Então, às vezes, eu oriento o paciente: olha, se você tampar um dos olhos, a sua visão vai ficar pior do olho onde, né, vai ter uma baixa visão, não é a sua refração final, mas como você não anda como pirata no dia a dia com o olho tampado, então com o binocular você está aceitando isso daí. Mas, como você disse, não tem essa técnica toda e aí você acaba sacrificando um dos olhos do paciente, né? Então, assim, ótimas perguntas. Então, tudo isso eu falei do 20/20, porque o 20/20 nos dois olhos é o que é mais difícil. O cérebro ele vai querer fundir. Porque se ele fundir 20/20 nos dois olhos, ele tem o máximo de estereopsia. Então, esse é o nosso problema. Se eu tenho um paciente que é 20/20, outro é 20/50, o meu cérebro ele já não consegue fundir da maneira adequada. Ou seja, eu naturalmente, independente do grau, a visão pior no olho me faz perder campo de visão, me faz perder estereopsia, me faz perder profundidade, volume. Então, eu já não estarei da maneira que eu quero. Então, esse é um paciente que eu posso sacrificar mais um olho em detrimento do outro. O problema é que se eu sacrifico 20/20 para 20/30, eu ainda mantenho estereopsia. Se eu sacrifico 20/50 para 20/100, aí eu já vou ter supressão. O cérebro não vai fundir e falar, olha, essa visão ela é irrelevante para mim, embora eu ainda tenha um pouco de campo de visão, eu ainda tenho alguma percepção isso no dia a dia. Então, o 20/20 e o 20/50, ele já, naturalmente, ele já não será muito efetivo para a gente. Então, aí é mais fácil de eu lidar. Eu posso até prescrever o grau total para ele, porque o cérebro já vai suprimir isso. Porém, a nossa dificuldade é aquele paciente que ainda tem visão bastante útil. Então, a visão até o 20/50, ela ainda me garante um pouco de estereopsia, campo visual. Perdendo mais do que isso, no dia a dia o paciente vai ter essa percepção. E não tem dúvida, se eu tô lá, não tem nada dos artifícios, o que que eu faço? Eu coloco os dois olhos abertos e reduzo um dos olhos. Qual é o problema de fazer isso? Porque o que o paciente vai estar vendo com os dois olhos abertos são as duas letras fundidas dos dois olhos. E a percepção que ele vai ter de aniseikonia com os dois olhos abertos é percepção de leve sombra. Ficou melhor a sombra, porque o tamanho da letra diminuiu quando eu reduzo. Piorou a visão? Não piorou? Se o paciente ele é bem orientado, tranquilo, o paciente até consegue fazer isso. Mas se a minha decisão é de mudar pouco, ou seja, eu vou tirar meio grau ou 1 grau, e se o paciente é mal orientado, talvez ele não consiga perceber isso, porque ele está olhando uma letra E única, com uma sombra da aniseikonia. Então, por que que é legal fazer os artifícios? Que geralmente um dos quatro a gente vai ter lá na tabela que a gente usa. Entra lá nas figuras, que a gente quase nunca usa, né? Tem lá uma partezinha de figura de tela, e põe isso. E aí o paciente, o que que ele vai ver? Em vez de ver diferenças de sombra de uma mesma letra, ele vai ver as duas letras dissociadas. E vendo ela dissociada, ele consegue comparar. Aí é por isso que vale a pena fazer isso, que aí ele fala, olha, doutor, tá bem diferente. Doutor, o senhor foi diminuindo esse olho, agora já está quase igual. Maravilha, eu posso prescrever aquilo que a fusão provavelmente vai dar certo. E aí o paciente entende, ah, doutor, é isso que estava acontecendo? É. Você ganha o paciente que passou por um monte de oftalmologista e que não conseguiu fazer isso da maneira adequada. Então, acho que vale bem a pena. Claro, nós não vamos fazer isso em todos os pacientes, né? A gente não tem Uhum. tempo, o residente não tem tempo. Mas aquele paciente mais difícil, mais complexo, marca lá às 5 horas da tarde, fica lá 40 minutos com ele para fazer os testes. Você vai ver que ele vai te agradecer e daqui a pouquinho você faz isso rapidinho dentro do próprio consultório. Ainda vai te mandar E 20 pacientes de é isso indicação que eu para ia falar. Pode refração. mandar. O Marcos,
Só uma perguntinha que você participa aí da SOBLEC, dessas discussões todas, e eu não sei a sua experiência com a atropina, mas o uso que está em voga, nós não vamos entrar por aí não, porque isso aí duas reuniões seria pouco, né? Mas, assim, por exemplo, na anisometropia, tem um trabalho que eu estava vendo que o pessoal usa duas concentrações de atropina. Eu não tinha visto isso na prática, porque a gente usa sempre 0,025, né? Ou 0,01. Mas, assim, dependendo da anisometropia, você já viu, assim, estudos atuais, ou mesmo algum mais importante, em que a atropina resolveria essa anisometropia preventivamente na infância, né? Lógico. Você Você tem fala, visto isso? eu não sei se são duas coisas diferentes, né, Molinari? É, Assim, uma coisa é, se imagina o meu paciente criança e ele vai entrar com sim, atropina porque ele tem uma miopia. Só que isso, às vezes ele tem uma anisometropia miópica isso e eu vou aí, entrar com medicamento. E como a atropina, ela teoricamente, teoricamente não, ela vai causar uma alteração da acomodação, essa criança, quando ela olhar para perto, ela tem a miopia, que ajuda, mas ela está de óculos, ela está emétrope. Então, se eu mudar a acomodação dela, ou seja, ela vai estar meio mais ou menos numa refração estática. E isso talvez poderia fazer uma diferença na visão. Então, eu poderia usar um olho 0025, outro isso, 001 para poder tentar equilibrar isso. Porém, o que que a gente vê na prática? Que ela usando à noite, de manhã, normalmente esse efeito dessa atropina milesimal, ela já perdeu seu efeito. Então, esse isso, defeito de acomodações que poderia acontecer e levar uma anisometropia para perto quando a criança fosse ler, ela provavelmente vai ser muito pequena. Então, não sei se justifica usar concentrações diferentes, já que nosso objetivo é esse. A outra uhum, coisa é, eu tenho uma anisometropia de -4 e -1. Será que valeria a pena usar uma concentração maior no olho maior e menor no olho menor para que esse -1 cresça um pouquinho mais do que o -4 e a anisometropia reduza lá quando o paciente tiver 16, 17 anos? Não sei se justifica, porque deixar um olho crescer é ruim, né? É, talvez a gente está dando uma iatrogenia, deixando o olho ficar mais míope, talvez pensando numa anisometropia futura. Mas eu não acho. Eu acho que a gente deve entrar com a mesma dioptria, mesma concentração, concentração, entendi. e no futuro a gente define, olha, existe anisometropia, vamos fazer um óculos, lente de contato, faz uma cirurgia E refrativa, acompanhando o comprimento axial, né? Que acompanhando o é comprimento axial. No prioritário. Aham. futuro, isso aí é mais fácil de se resolver. Então, assim, eu acho que o mais importante é não deixar esse olho crescer, independente de uma eventual anisometropia no futuro, né? Ótimo, E obrigado. pensando nessa pergunta aí, existe a possibilidade de colocar essas lentes é, que embaçam, né, ali, ó, Defocus. é, como se fosse um defox mesmo, não queria falar a marca da lente, é, em um olho só, se for nesses casos, Tecnicamente, vamos imaginar que teria que um ser feito olho binocular. cresce e o outro não está crescendo. Ou um olho eu queria que crescesse mais porque tem uma anisometropia muito evidente. Mas eu não gosto muito de deixar a miopia crescer para melhorar a anisometropia. Assim, o olho, deixar esse olho crescer, eu vou levar a patologias. Eu aumento a chance de glaucoma, descolamento de retina. Descolamento de retina. Então, não sei se valeria a pena. Em geral, a gente faz dos dois olhos. Acho que o mais Binocular importante é mesmo. depois, o problema refracional, ele é facilmente compensado. Então, imagina um paciente que tem -10 no olho e -8, -6 no outro. Eu não quero que o Não faz -6 chegue sentido a deixar -10 para esse, melhorar a anisometropia. Porque aí, depois eu ponho uma lente de contato, ele resolve. Mas se ele chegar de -6 para -10 para melhorar a anisometropia, esse olho vai desenvolver glaucoma, vai descolar a retina. Então, acho que não é o objetivo, pelo o menos na objetivo, criança com jovem, certeza. né? Acho que não Uhum. justifica. Muito bom, Marcos. Não sei se. Ah, bom, aqui não há nenhuma outra pergunta. Não sei se alguém É, mais eu quer acho que eu vou ter que assistir fazer. a aula de novo, ter Vamos, mais várias vezes. perguntas, aí Estou à vocês podem disposição. enviar para mim, para o Molinari, que a gente É, a vai ali gente Pode arrumar deixar, os não faz. tem dúvida. Vinícius Eu e volta. sigo Eles as aulas, né, Clarice? Eu sigo as aulas que ele dá para os residentes
e para os acadêmicos lá no Evangélico e até na Santa Casa, né? E realmente a gente tem que aprender muito. Marcos domina isso muito bem. Ô, Marcos, realmente estamos juntos aí, né? Nós agradecemos muito. Eu não sei se o Murilo vai poder retornar para fazer o desfecho, né? Porque ele está em cirurgia, né? Vou fazer Pode uma falar. última pergunta, o Marcos Vinícius. Ah, o Murilo está aí. Faz, você ainda faz o Heineck com seus alunos? Não faço, Clarice. O Heineck é excelente, né? Eu acho que com o Pois Heineck a é, gente entende todas essas questões de uma maneira muito fácil, em especial de caixa de prova. Mas o Heineck a gente não consegue mais comprar e as edições estão todas é, rabiscadas, então acaba que a gente não usa muito, mas eu acho que muito interessante, muito legal. Acho que o Murilo liberou lá, ó. é. Muito bem. Murilo, tá ouvindo? Você está com o microfone fechado, não? Aí, não. O microfone dele está fechado. Aí, é Eu porque quero. estava fechado. Marcos, excelente. Nós assistimos a sua aula aqui, tá? Os residentes estão aqui. Eu realmente vi falar muito bem de você, da sua experiência com refração, realmente incrível, né? Refração realmente é uma arte. Você está de parabéns pela excelente aula. Quem não teve oportunidade, como o Molinari falou, vai ficar gravado. Eu acho que todos deveriam assistir, como a Clarice também falou, todos devem assistir várias vezes, né? Porque é realmente um tema difícil e que você aborda com muita maestria. Parabéns, a Sociedade Mineira de Oftalmologia te agradece, agradeço aí a coordenação do Molinari e da Clarice, e sempre essa dedicação deles aí com SMO Talks, cada dia é um sucesso maior. Muito obrigado, boa noite a todos. E, mais uma vez, parabéns mesmo, viu, Marcos? Excelente. Parabéns, Marcos. Obrigado, gente. Até a Obrigado. próxima. Obrigado à Associação Médica também, viu, Marcos? Obrigado ao Como sempre, Murilo, nos ajudando, Clarice. né? Obrigado, Molinari e Associação Médica. Obrigado, Reinaldo. Tudo de bom. Agradecemos também a Associação Médica, sempre presente e sempre atuante, sempre sendo a casa da SMO, né? Desde que ela foi fundada aí, o doutor Líquico recebeu a SMO, está sempre aí aberto e nos ajudando em tudo que pode aí. Muito obrigado e obrigado aí a todos. Uma boa noite.